coisa que tu tem que saber é que se trata de evolução de argumentos evolutivos. O que significa isso? O que comprova que evolução existe? Anali, eu não acredito. Anali, eu acho que isso tudo é balela. Eu não consigo imaginar que o primeiro mamífero que surgiu era um roedor gigante e que dele surgiram as baleias e que todos temos um antepassado em comum. Pois então, amor, os argumentos evolutivos vêm te provar que existe. Por que é tão difícil entender? Caraca, moleque, quando tu tiver muita sorte, tu vai conseguir conviver neste planeta Terra até os 100 anos de idade. Pensa que a evoluçãozinha demora milhões de anos, por isso que a nossa mente humana às vezes fica tão limitada a esse entendimento. Mas vamos lá. Primeiro, argumentos anatômicos que comprovam a evolução. Como assim, Analia? Simples assim, a gente tem os órgãos homólogos, os órgãos análogos e os órgãos vestigiais. Vamos começar pelos homólogos? Muito fácil de entender. Olha essa figura aí, que coisa mais fácil de entender. Vocês estão vendo? São diferentes formatos e estruturas, tá? É uma pata de gato ou de cachorro, o braço, a mão de um ser humano, a nadadeira de uma baleia e a asa de um morcego. Todos mamíferos. Cada um desses membros com diferentes funções. Só que se você for ver a característica da formação óssea, é muito parecida, porque eles têm um antepassado em comum. Então, o que são órgãos homólogos? Órgãos com diferentes funções e formatos, mas com a mesma origem embriológica e, portanto, estruturas parecidas. O que significa que esse antepassado comum mamífero foi se adaptando a cada tipo de situação, a cada tipo de ambiente, havendo a seleção natural, e foi modificando ao longo das gerações. Beleza? Isso são os órgãos homólogos. Os análogos é justo o contrário. Por exemplo, a asa de uma borboleta e a asa de uma ave. Totalmente uma origem embriológica diferente, mas como são animais que têm a mesma função, têm o mesmo hábito, essa estrutura ficou similar e parecida. Então, órgãos análogos, diferentes origens embriológicas e mesma função e estrutura parecida. E os órgãos vestigiais? Rapaz, moleque, tu tem órgãos no teu corpinho que aparentemente não tem nenhuma função e realmente não tem. Porém, não sumiram. Por que não sumiram? Porque não interferem na tua sobrevivência. Uma pessoa com um apêndice não vai sobreviver mais ou menos. Portanto, o apêndice continua lá, né? A medicina faz com que, se a pessoa eventualmente tem um problema de apendicite, não tenha um óbito. Então, é um vestígio de que a gente evoluiu, que a gente se modificou e as estruturas que não interferem na nossa sobrevivência ficaram. O cóccix humano, o finalzinho, aquele osso no final da coluna vertebral, que indica o índice de cauda, né? Entre outras coisas, os ossos que são encontrados, que seriam indícios de patas, antigas patas nos antepassados das baleias, e assim sucessivamente, órgãos vestigiais. Outros argumentos embriológicos. Menino, se tu vê um embrião de um mamífero, o embrião de uma ave, o embrião de um anfíbio, no início, tu não consegue distinguir qual é um e qual é outro, o que justifica que temos um antepassado em comum. E quanto mais próximo da gente o animal, a sua classe mais próxima, maior é a similaridade. Então, isso é uma coisa. Argumentos anatômicos, argumentos embriológicos, argumentos citológicos. Menino, para tu ser teoria celular, para tu ser vivo, tu tem que ter uma célula que sofre mitose e todas aquelas questões celulares com as organelas e com as estruturas. Todo ser vivo tem célula. Quanto mais parecido o ser vivo é de ti, a célula é mais parecida. A célula animal é muito parecida em todos os animais. Então, basicamente, que prova que temos um antepassado comum. Argumentos bioquímicos, a mesma coisa. Proteína, carboidrato, ácidos nucleicos, vitaminas. Todas essas estruturas bioquímicas tem em mim, tem na bactéria, tem na samambaia. O citocromo C, que é uma proteína respiratória, está presente em todos. Rapaz, moleque, argumentos fósseis de transição, aqueles animais que têm características de dois grupos, o grupo que era antepassado e o próximo grupo. Estamos acabando aqui mas ainda tem mais alguns argumentinhos, então se liga aí, falta bem pouquinho que já sabe quase tudo, beleza? Com cuidado, vai curtir.